Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Laboratório Vila Rica, Dr. Antônio Valentim Sâncio, Ótica Dude, Farese, Faculdade da Região Serrana, doutora Margarete de Siqueira Silva, doutora Sidney Aparecida Galo, Clínica Seja Leve Letícia Berger, COIS Centro de Odontologia Especializada, Angiologista Edmar Pereira Olímpio, Terapeuta Capilar Tassiana Gomes Beger, Loja Campeão, Cirurgiã Dentista Jéssica Falsini. Boa tarde para você em sintonia com a Pomerana FM. Hoje o nosso Papo de Mulher tratando de um assunto delicado, onde muitos que sofrem o problema têm vergonha de falar com alguém ou procurar um profissional na área. Nós conversamos hoje com o urologista Dr. Rômulo Tavares Santos, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Boa tarde, Rômulo. Alascaut, Mancinete. Alascaut, ó, tudo Boa bem, tarde. melhor agora. Bem, doutor, o que é... certo. Tudo certo. Para começar o nosso programa e falar sobre a disfunção, o que é a disfunção sexual no homem? Bom, a disfunção sexual, né, ou disfunção erétil, é quando o homem ele não consegue manter uma ereção para ter o ato sexual, ou quando aquela ereção é insatisfatória. Ele tem, mas não consegue ir até o final do ato. E qual a importância da próstata? A próstata, na verdade, ela é um órgão que ela produz líquido seminal como se fosse para desenvolver o espermatozoide. Então a próstata ela não tem muita relação com a ereção, entendeu? Apesar da gente ter essa ideia, porque a próstata está próxima ali do pênis e tudo, ela não tem muita relação com a ereção. Entendi. Sabe? E como ocorre a ereção peniana e como ela se mantém? Bom, a ereção, ela depende muito do estímulo, né? Então, o homem ele tem que ter um estímulo, às vezes no pensamento, às vezes um estímulo visual, ou toque, né? Um estímulo tátil. E aí acaba que há uma produção de enzimas, né, no pênis que vão fazer com que ele aumente a entrada de sangue na região peniana. Esse sangue vai fazer com que o pênis fique ereto, né? E aí vai acabar ocorrendo essa ereção, entendeu? Mas depende muito também da parte sensitiva, né? Às vezes algum paciente com trauma, algum problema da coluna, isso pode às vezes interferir. Não é só a questão da vascularização, né, da entrada do sangue do pênis, mas depende também muito da parte nervosa, neurológica da região. Entendi. Bem, doutor, e quais os sinais que mostram que algo não vai bem na saúde sexual do homem? Bom, a saúde sexual do homem, ela depende de muitos fatores. Ela não depende só de uma ereção, né? O paciente, às vezes, ele tem uma vida, às vezes, muito sedentária, ou faz uso de alguma substância, né? Ou álcool em excesso, ou algum tipo de droga. E isso pode acabar influenciando na vida sexual dele, né? Então, é importante, às vezes, esse acompanhamento com o urologista para saber o porquê daqueles problemas, né? E são muitos os homens acometidos pelo problema de disfunção? Então, Marcelene, bastante, cara. Hoje a gente tem bastante informação, né? Hoje a gente tem internet, rádio, tem muito lugar para a gente encontrar informações sobre isso. E às vezes o paciente acaba vindo. Hoje não é tão difícil o paciente ir ao urologista, fazer um acompanhamento. Eu posso te dizer que, assim, geralmente de 50%, 60% dos homens vai ter algum dia na vida um problema sexual. Não seja só da ereção, né? Às vezes uma queda de libido, às vezes uma alteração hormonal, né?
Então, é muito alta, principalmente nos quadros, às vezes, relacionados à parte psicológica. A gente está passando por um momento difícil, né, de pandemia, de reclusão em casa, às vezes o estresse. Então, isso aumentou muito por causa desses problemas, né? Mas dentre as doenças, existem doenças que causam a impotência ou disfunção sem ser na área psicológica ou como a coluna, você também citou? Sim. São várias as doenças. A gente, assim, quando a gente aborda esse paciente, né, esse paciente vai ao nosso consultório por causa de um problema sexual, a gente tem que avaliar vários tipos de doença. A gente pode ter um paciente que tem uma redução do hormônio masculino, isso é muito comum nos pacientes acima de 45, 50 anos, uma queda da testosterona. Esse paciente acaba tendo uma disfunção erétil, né, mas nesse caso a reposição hormonal pode ajudar ele. A gente tem aqueles pacientes mais ansiosos ou passando por um momento mais difícil. Meu time perdeu, foi para a segunda divisão, o milho aumentou 50%. Isso acarreta uns problemas psicológicos do paciente que ele não consegue sustentar a ereção, entendeu? A idade, né, que você vai tendo alguns problemas vasculares, né? A gente acha que às vezes a ereção é algo insignificante, mas às vezes a ereção é por causa de uma obstrução de um vaso. O mesmo vaso que às vezes pode estar obstruído no coração, sabe? Então, às vezes o paciente pode ter um problema sexual, mas também pode ser de outros órgãos, né? Além de outras doenças, a diabetes, ela pode alterar a parte sensitiva, né? O paciente começa a diminuir a sensibilidade do pênis, diminuindo também o quadro da ereção. Então, são vários fatores. E hoje, assim, o mais importante seria das doenças, né? O sedentarismo, né? O paciente que não se alimenta bem, não pratica nenhuma atividade física, ou e o paciente... o álcool? Para quem gosta de uma cerveja também, sempre, né? Se toma muitas chinepes aí todo dia, não tem jeito, aí não vai conseguir. E realmente o álcool ele tem um fator parecido com o da diabetes. Ele pode acarretar alterações neurológicas, acarretar problemas na inervação do pênis. A inervação do pênis é muito importante, entendeu? Mas é isso. Hoje em dia, como eu te falei, o maior causador da disfunção erétil, primeiro, é problemas psicológicos, né? Às vezes ele está mal com a parceira, ou está mal no trabalho, e o sedentarismo, né? A questão do aumento da glicose no sangue, aumento do colesterol no sangue, então tudo isso pode influenciar também na ereção. Você citou que a partir dos 40 e poucos anos a testosterona baixa, mas é possível um homem se manter ativo sexualmente até na velhice, até o final da vida, vamos dizer assim, 100 anos? Sim, sim. Às vezes, assim, a grande maioria dos homens, ela vai precisar de alguma ajuda, entendeu? A gente tem que entender que o nosso corpo, ele acaba envelhecendo, todas as partes. Então, não é só a parte sexual, é o coração, o pulmão. Então, existe a possibilidade de manter uma vida sexual ativa até o final da nossa vida? Existe. Mas a gente sabe que, às vezes, o paciente não é um problema sexual, às vezes ele tem um problema cardíaco. Sim. Imagina, um senhor bem mais velho com um problema cardíaco, que às vezes não consegue andar. A vida sexual, o sexo, na verdade, não deixa de ser uma atividade física. Então, se ele não consegue fazer uma atividade física, ele não consegue ter a relação, por mais que ele tenha ereção, entendeu? Então, existe a possibilidade de manter essa ereção até o final da vida, mas geralmente a gente precisa fazer algum tratamento, seja o uso de algum hormônio, a medicação oral, medicações, às vezes, injetáveis no pênis, entendeu? Entendi. Mas consegue. E o que é a ejaculação precoce e por que acontece? Bom, a ejaculação precoce não deixa de ser uma disfunção sexual. A ejaculação precoce é quando o paciente chega ao orgasmo mais rápido que o normal, ou mais rápido que satisfaça aquele homem, entendeu? Isso está sempre relacionado, quer dizer, sempre não vamos dizer sempre, mas na grande maioria das vezes está relacionado à ansiedade do paciente. É aquele paciente que fica muito ansioso com tudo. Sim. Vai fazer alguma viagem no outro dia, não consegue nem dormir na noite anterior, sabe? Essas ansiedades que você leva para a vida, você pode levar para a sua vida sexual.
isso pode te atrapalhar. É um grande tabu, tem muito homem que acaba não procurando, levando isso para o resto da vida, Sofrendo, e é algo que eu vou te falar que é bem fácil de tratar, entendeu? Dependendo do quadro do paciente, às vezes a gente pode tratar com medicamento, a maioria das vezes eu, como urologista, eu trato com medicação, mas existem muitos Para pacientes... esses ansiosos, você mesmo prescreve medicação para ansiedade? Como? Para ansiosos, como você citou anteriormente, né? Para essas pessoas que levam ansiedade para a vida, né? Há uma prescrição de medicamentos para ansiedade também? Tem. A mesma medicação que você trata, a ansiedade, ela é usada para ejaculação precoce, sabe? Então, assim, o ideal seria acompanhar isso, às vezes, com um psiquiatra, né? Mas, assim, a grande maioria das vezes o paciente vem para o urologista e a gente acaba tratando. E hoje a gente estuda isso mesmo, né? De uma forma global. Mas, lógico, tem que ter uma avaliação primeiro, pedir os exames hormonais. Às vezes uma alteração hormonal pode influenciar na ejaculação precoce. Mas eu posso te dizer que 9 em cada 10 homens que têm essa ejaculação precoce está relacionado à ansiedade mesmo. E isso assim, a gente vê uma melhora da qualidade de vida desse homem totalmente diferente das outras doenças, sabe? Quando você começa a fazer a medicação, você consegue não só atuar na ansiedade da parte sexual, mas na ansiedade que ele leva em torno da vida dele, sabe? Então isso influencia muito. E é, assim, extremamente comum. 3 em cada 10 homens vai ter algum quadro de ejaculação precoce na vida, sabe? Às vezes pode estar relacionado à ansiedade do trabalho, às vezes pode ter sido um estresse pessoal com a mulher, às vezes pode estar relacionado a algum problema que ele teve já no início da vida sexual, entendeu? E alguns, às vezes, é até necessário fazer um acompanhamento psicológico. Hoje eu geralmente trato meu paciente com medicamento. Quando eu tenho uma resposta legal desse paciente com tratamento medicamentoso, eu acompanho. Se eu não tenho, é muito comum às vezes a gente associar uma avaliação com um psicólogo, fazer uma psicoterapia para poder atuar nessa área aí em conjunto, né? E alimentos afrodisíacos realmente funcionam? Então, tal do amendoim, ovo de codorna, essas coisas. É muito, assim, falar que você comeu um caminhão de amendoim, 2 dúzias de ovo de codorna, sabe? Você vai ficar potente. Não, hoje em dia a gente não consegue ter mais essa... Hoje em dia a gente tem muita informação, a gente não consegue mais acreditar nisso. Já fizeram vários estudos, então é muito difícil a gente ter um alimento afrodisíaco para essas coisas, sabe? Bom, legal, é importante entrar nesse fato pelo seguinte: hoje em dia a gente vê muito paciente que vai na internet, né, buscar apoio, e o que a gente mais quer? É que a gente quer um alimento ou algo natural para poder ajudar a gente, né, em algum problema. E esses problemas sexuais são muito vistos pelo homem na internet. E isso, infelizmente, atrapalha o homem. Eu já tive casos, assim, não são incomuns, de pacientes que compraram. Vai comprar um medicamento natural da internet. Aí compra aquilo, divide em 6, 10 vezes, ou algo que, sabe, você vê que foi algo meio charlatanismo de influenciar aquele paciente para ele poder comprar um medicamento ou algo afrodisíaco que não resolveu o problema dele. E às vezes ele chega no meu consultório, você vai, trata, conversa, vê o que é e resolve em um instante, entendeu? Entendi. Então, lógico, sem ter aquele custo, sem ter aqueles problemas que ele teve, né? Eu já tive paciente que chegou num consultório com, sei lá, 10 caixas de um medicamento que na internet venderam para ele como era natural. E, na verdade, ele tinha um problema hormonal, que aquele medicamento não ia resolver, entendeu? Entendido. Então, assim, primeiro, antes de procurar medicamentos afrodisíacos naturais e tudo, eu acho interessante fazer essa avaliação com o urologista, porque às vezes é algo que você vai conseguir tratar até com um menos custo que você comprar aquilo ali. Às vezes uma alteração, um medicamento correto para você,
vai fazer um efeito melhor, né? Nesses problemas sexuais. E como a impotência é diagnosticada? Bom, a impotência, né, ou a disfunção erétil, ela é diagnosticada através de uma consulta, né? A gente faz uma avaliação física, avalia tamanho de testículo, para avaliar se aquele testículo produz hormônio, avalia a história do paciente. Muitos pacientes às vezes podem estar relacionados a algum transtorno psicológico, alguma ansiedade durante o ato sexual. A gente pede alguns exames de sangue, né? Como eu te falei, a gente tem que investigar às vezes um aumento de colesterol, uma alteração na glicose, né? No açúcar do sangue, às vezes uma alteração hormonal, às vezes uma alteração nos hormônios da tireoide, né? Que nem tem, a gente não é costume de ouvir isso, mas às vezes a tireoide mesmo pode influenciar na parte sexual, né? E tem que ouvir o paciente. Eu acho que o mais importante é isso, porque esse paciente, ele é um paciente que chega com uma infelicidade por causa daquilo, sabe? Então, eu acho que o mais importante, além dos exames, cara, é você conversar com o paciente de uma forma aberta, né? Porque às vezes ali uma conversa um pouquinho mais pessoal, a gente consegue encontrar aquela causa ali da disfunção sexual. Mas é igual a pergunta que você falou, como é diagnosticado? Através dos exames físicos, através de exames de sangue e o acompanhamento, né, a partir de medicamentos. Às vezes a gente induz, né, faz o medicamento para o paciente e vê como que vai ser a resposta depois desse medicamento, para ver se ele teve um efeito, entendeu? Então é assim que a gente consegue encontrar, saber a causa, né, dessa disfunção erétil. E uma dúvida frequente, né? Após a cirurgia de retirada de próstata, o homem se torna impotente? Você disse que a próstata não tem nada a ver ali com a ereção, né? Não, então, isso é importante. Eu falei aquela hora que a próstata ela não tem relação com a ereção. Sim. Mas realmente a cirurgia da próstata ela pode influenciar, sim. A próstata, ela, na lateral da próstata, passam vários feixes de vasos e nervos que chegam até o pênis, entendeu? Sim. São nervos e vasos muito pequenos, são muito difíceis de perceber a olho nu. Então, antigamente, há mais ou menos 15, 20 anos atrás, quando o paciente era diagnosticado de câncer de próstata e fazia cirurgia, às vezes essa cirurgia era muito agressiva e acabava lesando esses nervos, esses vasos, e o paciente acabava evoluindo para impotência. 9 em cada 10 pacientes, há 20 anos atrás, eles iam evoluir com uma impotência sexual depois de uma cirurgia da próstata. E essa cirurgia, na verdade, é de câncer de próstata, né? Atualmente, a gente tem... primeiro, a gente conseguiu encontrar esse câncer mais localizado, ou seja, antigamente o câncer era encontrado já numa fase mais avançada, então você tinha que ser, às vezes, mais agressivo na cirurgia. Hoje a gente encontra um câncer um pouco mais localizado na próstata, e aí você consegue preservar aquela inervação, aqueles vasos. Obviamente, a técnica cirúrgica mudou, né? Hoje, o câncer de próstata nos Estados Unidos, 95% das vezes, ele é tratado a partir de uma cirurgia robótica. Não é um robô que faz a cirurgia, é um médico, ele vai manipulando o robô e o robô vai fazendo aquela cirurgia. E por que esse robô está evoluindo tanto? Por que ele está chegando aqui, já chegou no Brasil desde 2010, né? Ele consegue amplificar a forma de ver a próstata. E aí, quando você amplifica aquilo, você consegue preservar, às vezes, os feixes, os vasos que passam na lateral da próstata, entendeu? E aí, essa impotência sexual, que antes era de quase 90%, 9 em cada 10, caiu para 5 em cada 10. Já é bom. E isso vai melhorando com o passar do tempo e com o tratamento, com os medicamentos que você pode estimular a vascularização do pênis. Hoje eu faço parte da equipe do Santa Rita de robótica. O robô hoje está lá desde abril de 2020. Foi difícil por causa dessa pandemia, mas a gente já tem assim, mais ou menos 70 casos de pacientes operados pelo robô. E a gente vê isso que é impressionante. O paciente tem uma melhora da disfunção erétil muito maior comparado com o paciente que era feito de cirurgia aberta.
sabe? Hoje, a cirurgia robótica é uma realidade no nosso estado. Sim. O Hospital Santa Rita começou essa tratando técnica. endometriose, inclusive, né? Também. A endometriose também, ela é usada, né, pelos ginecologistas, ela é tratada pelo robô. E o robô, ele é algo muito indicado nessas doenças, tanto da próstata quanto da endometriose, porque eles estão na parte de baixo do abdômen, sabe? Naquela região da pelve. E ali é um local muito estreito, muito difícil de tratar. Geralmente o câncer de próstata no homem e a endometriose na mulher, ele tá ali, tá lá naquela região. Quando você faz uma cirurgia aberta, né, um corte ali na barriga, você tem muita mais dificuldade para ter acesso ali. Quando você faz uma laparoscopia, que é por vídeo, né, ou quando você faz por um robô, isso se torna muito mais fácil, entendeu? Então, hoje, assim, a nossa realidade, graças a Deus, né, é outra aqui no Espírito Santo. Sim. Desde o ano passado, essas cirurgias robóticas ajudaram muitos pacientes a manter, às vezes, essa função erétil, né? Óbvio, às vezes o paciente precisa de um medicamento associado para estimular aquilo ali, mas ajudou muito o paciente em relação a isso. E não é isso, né? O câncer de próstata, né? O tratamento do câncer de próstata, já passando já do assunto, ele pode acarretar alguns problemas de incontinência urinária, né? O paciente perde urina, às vezes, mais tempo depois de uma cirurgia dessa. E o robô, por você conseguir ver aquela inervação, aqueles vasos, você atua não só na disfunção erétil, mas também nessa incontinência urinária, sabe? O paciente tem uma continência mais precoce, ou seja, se ele tivesse feito a cirurgia aberta, ele ia ficar quase 6 meses perdendo urina. Sim. Com o robô, às vezes isso cai para 1 mês, 15 dias, sabe? Entendido. E mesmo nesse 50% da atualidade, existe tratamento e medicamento, como você mesmo disse. Mas existem homens que não possam tomar esses medicamentos? Não só para disfunção erétil após a cirurgia, né? Mas a disfunção erétil em si, ela tem vários tipos de tratamento. Você tem o tratamento medicamentoso, via oral, né? Que é o azulzinho, que a gente fala. Hoje em dia, a gente tem vários tipos de fácil alcance, né? Oi? De fácil alcance, né? Quando foi lançado, lembro que era caro, né? Diziam ser caro. Hoje é um medicamento barato. Mas assim, hoje como ele perdeu a patente, né? Há mais de 7 anos, 8 anos. Então, hoje ele ficou muito acessível a qualquer paciente. E aí, quando ele perdeu a patente, vieram vários outros medicamentos que fazem efeitos melhores. Por exemplo, o azulzinho, que é o Sildenafil, o nome comercial de Viagra, ele tem um efeito mais ou menos de 3 a 4 horas, né, depois de você usar. Ele pode ter alguma alteração, às vezes, quando você ingere bebida alcoólica. Agora, a gente já tem pelo menos uns 4, 5 tipos de medicamentos que você tem um efeito até maior, às vezes de 12 horas, de 36 horas. Obviamente, você não vai ter uma ereção disso aí. Se tiver ereção mais de 3 horas, é algum problema, né? Não é legal, não. Então, esses medicamentos, quando você tem o estímulo, você tem um tempo maior no seu organismo que vai te ajudar naquilo ali. Mas voltando à sua pergunta, né? Existem pacientes que, às vezes, eles não vão serem os pacientes eleitos para poder fazer o medicamento via oral, tá? Por quê? Principalmente os pacientes que usam Isordil, nitratos, né? Pacientes que já têm problemas cardíacos, é contraindicação, né? Absoluta. Você não pode dar esse medicamento para ele, tá? Então é bom quem está em casa, se tem esse problema, não chegar e comprar na farmácia, já que não precisa de prescrição médica, né? E assim, é importante isso o paciente ter em mente, porque às vezes o problema dele, às vezes não é nem por causa da ereção, às vezes é porque ele tem um problema de... ele não tem uma disposição, ele não tem um vigor para poder ter relação, né? Imagina você pegar um paciente que tem um problema cardíaco e fazer ele correr 100 metros. Vai ter um ataque, né? Ele pode até infartar, né? O sexo não deixa de ser uma atividade física. Então, se você faz uma atividade física mais intensa que o seu coração consegue levar, você pode ter um problema ali, entendeu? Então, assim, às vezes é muito comum, às vezes, a gente falar assim, colega tal tomou um medicamento
e aí infartou na hora do ato sexual, morreu, né? Na verdade, não foi do medicamento, na verdade foi porque ele tinha um problema cardíaco que ele nunca tinha investigado, né? Então é por isso que é importante, às vezes, ir no neurologista, porque às vezes a gente, você tem um problema cardíaco, a gente vai te levar no cardiologista, primeiro você vai ver com ele, depois a gente vê se a gente pode fazer esse medicamento ou não, entendeu? Sim. Mas esse é o medicamento via oral. Hoje em dia a gente tem medicamentos injetáveis no pênis. É mais confortável, mas isso assim, às vezes o paciente se adapta. E no último caso, às vezes a gente precisa fazer um implante de prótese peniana. É aquele paciente que já não consegue responder ao medicamento oral, ele não consegue fazer o medicamento injetável, ou às vezes não tem destreza, né? Tem medo de agulha também, né? Isso, às vezes ele tem aquele medo da agulha e tudo, e às vezes tem que colocar uma prótese peniana para ele manter a vida sexual. Óbvio que assim, é sempre o último caso, sabe? Entendi. Porque a prótese peniana, ela dá a má impressão do paciente que ele vai ter uma ereção igual ele era antes. Não, na verdade ele vai ter uma prótese, ele vai ajudar. Com certeza a vida sexual dele vai ser melhor, mas não vai ser igual que era quando ele tinha 20, 30 anos, né? E geralmente essas próteses, elas estão, as próteses penianas, elas estão indicadas mais para os pacientes mais idosos, né? Que já tentaram de tudo e às vezes não conseguiram, não é verdade? Entendido. E qual a importância da parceira durante o tratamento? Se tiver parceira, né? Então, é extremamente importante, porque a parceira, às vezes, é ela que leva o paciente ao consultório. Às vezes eu vejo lá um paciente com a mulher, eu falo, eu tenho certeza que esse paciente não veio por sob vontade livre, própria, espontânea né? vontade, né? Foi quase que obrigado para a mulher. Mas às vezes, assim, às vezes a mulher é importante no sentido de apoio psicológico, sabe? Às vezes o problema não é a ereção, às vezes é um problema conjugal, né? Que às vezes entrou naquela rotina e tudo, mas isso tem como você mudar, né? A gente tem como você fazer uma terapia de casal, fazer um acompanhamento, né? Então é muito importante a mulher nesses casos, sabe? E é possível evitar a disfunção erétil ou a impotência? Como é que é? É possível evitar, prevenir? Sim, sim. Como eu te falei, a disfunção erétil, ela está muito relacionada, às vezes, a problemas secundários, né? Não é um problema vascular do pênis, às vezes é um problema que o paciente tem uma quantidade de colesterol muito alto no sangue, ou às vezes muito açúcar no sangue, ou faz uso de uma quantidade maior de álcool. Então isso tudo pode interferir na vida sexual dele. Então, se você faz o acompanhamento, o tratamento dessas doenças, você acaba evitando a disfunção erétil, né? É importante também a atividade física, né? A gente vê, assim, um exemplo muito importante que a gente vê aqui no consultório. Eu faço meu consultório em Santa Maria, a gente vê que tem muita gente que, às vezes, tem um trabalho de mais atividade física e, às vezes, tem o problema sexual. E, às vezes, a atividade física que ele faz, até no seu trabalho, ela não compensa, às vezes, a alimentação que esse paciente tem. Às vezes, a alimentação muito em excesso, né? Então, isso tudo tem como você evitar, né, uma disfunção erétil quando você evita o sedentarismo, faz uma nutrição, né, uma alimentação mais adequada. Uma coisa muito importante também que a gente leva em consideração é o sono. O nosso organismo, ele precisa produzir hormônio, né, masculino, a testosterona no homem. E esse hormônio, ele depende muito do sono do paciente. Se é um paciente que tem um sono muito atrapalhado, ou às vezes é um paciente que às vezes vive de escala, né, escala noturna, fica acordado à noite, o nosso organismo às vezes não consegue produzir esse hormônio e acaba atrapalhando, interferindo não só na ereção, né, mas no vigor físico, na disposição do dia a dia. Então isso é muito importante também, pegar e avaliar até a parte do sono desse paciente, como que ele é. O urologista não trata só homens, e também mulheres, né? Exato, a gente tem aquela... Quando procurar um urologista? A gente tem a falta de percepção, né, de que o urologista só trata homem.
Na verdade, assim, o urologista ele atua muito na vida sexual masculina, né? Tanto sexual como das doenças de próstata. Mas o urologista ele também trata outras doenças. Na mulher, é muito comum, às vezes, infecção urinária, né? Aquela ardênciazinha de urina. É muito comum, às vezes, mulher é comum ter até 2 vezes no ano, essas infecções. O cálculo renal, a pedra nos rins, ele pode ser encontrado no homem e na mulher. A incontinência urinária, a mulher também pode ter, perde urina, né? Às vezes aos esforços, ou aquela vontade incontrolável de fazer xixi, é o urologista que trata. Além disso, a gente tem as doenças, assim, os cânceres, né? O homem, assim como o homem contra a mulher, ele tem uma bexiga, né, que vai armazenar a urina, ele tem o ureter, que é o canal que liga a bexiga até o rim, e ele tem um rim. Então, as doenças de rim, de bexiga, aparecem tanto no homem quanto na mulher, e aí o urologista está ali para poder tratar isso aí, entendeu? E onde você atende aqui em Santa Maria de Etibá e o telefone de contato? Eu atendo na Clínica Renascer, ela fica ali em frente ao Hospital Concórdia. Mais fácil é falar assim, a clínica onde o Dr. Lorival Berg atende, aí fica fácil, aí todo mundo vai saber onde é, né? Sim. Mas eu atendo ali, eu tenho um Instagram também, que ali eu faço algumas postagens de algumas doenças, Rômulo Santos Urologia, e eu tô disponível toda semana aí, não só desses problemas sexuais masculinos, mas de modo geral, da parte de urologia, infertilidade, né? As doenças que podem causar infertilidade no homem, ou o homem que às vezes quer fazer um tratamento para não ter mais filho, né? Tem a cirurgia da vasectomia, estética peniana, algo que a gente pouco se fala, né? Mas existem algumas doenças, às vezes, que deixam o paciente incomodado, seja, às vezes, o paciente que tem uma curvatura peniana, que fica incomodado com aquilo, ou, às vezes, um excesso de pele pode causar alguma alteração, alguma doença no paciente. As DSTs, de modo em geral, né, as infecções sexuais, a gente trata, é comum, né, o paciente procurar o urologista para poder tratar, né, e a gente está aí, o que deve Agradeço a sua disponibilidade em falar aqui com o Papo de Mulher. Desejo uma boa tarde, doutor. Muito obrigado, Marcinete. Quando puder, quando quiser me chamar, estamos à disposição. A última vez que você me chamou foi antes da última Copa do Mundo, tá? Fiquei triste com isso. Tá bom? Então, um grande abraço. É um prazer recebê-lo aqui. Com certeza falaremos mais vezes. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Okay. Um grande abraço. Tchau, valeu, tchau. Tchau, tchau. Esse foi mais um Papo de Mulher aqui na Pomerana FM, prometendo voltar para você na próxima semana, na terça-feira, com muito mais informação. Um beijo para você e até o nosso próximo programa.